Qual a diferença entre o ser pós-graduado em Jung e o analista junguiano? Nossos cursos são pós-graduações que titulam analistas junguianos, né? Então, nosso curso de psicologia junguiana, ele vai dar um título de especialista em psicologia junguiana, o curso de arte-terapia em arte-terapia e de psicossomática, especialista em psicossomática. Com esse título, o profissional que já tem um curso superior, porque nossos cursos são pós-graduações lato sensu, ele vai poder atuar utilizando essa especialidade que ele adquiriu, atuando como arte-terapeuta, como psicossomatista, como analista junguiano. Porém, na realidade, muito pouco, porque, como Jung dizia, a melhor forma de você capacitar um analista é através da análise do próprio analista. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, dizendo: o que um analista espera do seu analisando é que ele se entregue para o processo. Então ele tem que saber se entregar para um processo 3 vezes mais. Se ele próprio não viveu a experiência, como é que ele vai querer que o outro viva a experiência? Fica uma coisa meia desconexa. Porém, nenhuma instituição acadêmica pode exigir as análises individuais e as supervisões dos atendimentos, porque são atividades extramuro acadêmicos. Então, o que as instituições idôneas como o IGEP faz? Cria uma formação de analistas junguianos e filiados ao IGEP, que é o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. Então, para o indivíduo fazer o curso, ele sai com um certificado reconhecido pelo MEC como especialista em psicologia junguiana. Porém, se ele quiser ser filiado ao IGEP, aprofundar, garantir um suporte e fazer parte de um grupo, então ele tem que começar a fazer análises individuais com membros de datas do próprio IGEP, supervisão com os membros de data do IGEP, participar de outros cursos de extensão, e a partir de então ele se torna aquilo que nós chamamos de analista em formação. Depois ele se torna um membro analista, e se ele continua o seu caminho de capacitação continuada, ele se tornará um membro de data do IGEP. E os membros de datas, aí sim, eles fazem a análise dos analistas em formação, vão dar aula e assim por diante, coisa que nós achamos muito interessante porque estamos evoluindo, crescendo e precisamos, inclusive, de mais colaboradores. Como é a análise junguiana com crianças? Olha, a psicologia analítica tem como objetivo criar condições para o indivíduo se tornar autônomo, ou seja, para ele ficar independente, se libertando das imagos parentais, das influências da estrutura familiar de pai e mãe, deixando de viver a vida não vivida ou mal vivida deles, e além de tudo, que ele encontre um sentido e um significado da vida, ou seja, um propósito do existir, para fazer aquilo que o Jung chamaria de contribuir para que o ego se comprometa com o processo de individuação, que é servir a alma. E óbvio que tudo isso nós já estamos falando de um indivíduo adulto para maduro. Obviamente, o trabalho com criança é um caminho completamente diferente. A análise a gente faz com indivíduos adultos que estão em busca do autoconhecimento. Geralmente a criança já é o fiel depositário da sombra familiar. Tanto é que quando a gente vai atender um adulto, nós fazemos aquilo que alquimicamente chamamos de um processo de vaso alquímico fechado. E quando a gente atende criança, a gente faz um processo de vaso aberto. Ou seja, você não atende a criança, você atende o contexto familiar para entender a disfuncionalidade da família ou, entre todas as aspas, o merecimento daquela família para ter aquela criança sendo receptáculo dessa sombra familiar. Com a criança você ajuda ela a se expressar criativamente, ludicamente, para aliviar a tensão dela, e com a família você vai dando devolutivas para mostrar aonde que estão os padrões disfuncionais da relação deles com aquela criança, para poder evitar que ela continue sendo o depositário da sombra da família e pare de ser o representante da doença da família. São terapias mais
focais, mais breves, assim como a gente trabalha com família, assim como trabalha com casal. O processo da análise é um processo individual, de aprofundamento, e que aí exige, obviamente, um comprometimento do analisando, e que vai para um caminho completamente diferente da criança. Agora é óbvio que a ferramenta junguiana, ela dá muito recurso para o analista que vai atender crianças e a família das crianças.